São João Bosco. Podem sentar-se. Bom, antes do sermão, lembrando que após a missa, nós teremos a nossa pequena confraternização com a já tradicional Galette des Rois. Então, um aviso, sobretudo para as crianças, tentarei ser breve nesse sermão, para não deixá-los mais ansiosos, né? Porém, vale a pena fazer um sermão na festa da Epifania. Porque apesar de ser uma festa e uma celebração importantíssima no calendário litúrgico, muitas vezes a festa da Epifania passa despercebida, ou ao menos seu verdadeiro significado é pouco conhecido. Algumas pessoas não sabem o que realmente celebramos nessa festa, nessa tão grande festa. Por isso vale a pena esclarecer essa dúvida e entender que a Epifania significa manifestação. Logo, na festa da Epifania, nós celebramos a manifestação do Senhor aos homens e a todos os homens que são representados pelos 3 reis magos. Porém, cronologicamente, parece haver um erro com a festa da Epifania, porque, na verdade, Nosso Senhor, antes dos reis magos, já havia, de certa forma, se manifestado a alguns homens. Os reis magos não foram os primeiros a adorarem Jesus. Os primeiros a adorarem o menino Deus foram os simples pastores. E os reis magos também não foram os segundos a adorarem Jesus. Nosso Senhor, após o seu nascimento, foi levado ao templo no 8º dia para a sua circuncisão. E lá foi adorado e reconhecido como Salvador do povo de Israel por São Simeão e pela profetisa Ana. Ou seja, quando os reis magos chegaram, Nosso Senhor já havia se manifestado a várias pessoas. Todavia, e é aí que está o verdadeiro sentido dessa festa, ao se manifestar aos pastores, São Simeão, a profetisa Ana, Nosso Senhor se revelou ao povo escolhido, aqueles judeus que ainda mantinham fé e esperavam o Messias. No entanto, quando Nosso Senhor se manifesta aos reis magos, ele se revela não só ao povo judeu, mas a todas as nações, incluindo as mais distantes. A manifestação e a adoração dos reis magos simbolizam o fato de que Nosso Senhor não veio apenas para os judeus, mas para todas as nações. Por meio dos reis magos, as nações pagãs reconhecem Jesus como Salvador. Ou seja, a Epifania é a manifestação da missão universal de Nosso Senhor. É a revelação de Cristo ao mundo. É isso que celebramos nessa tão grande festa. Os reis magos, que eram verdadeiros reis, se prostraram diante do menino Deus, adorando-o como Rei Supremo, como Salvador das nações. Porque quando um rei se prostra, ele reconhece que o outro é maior do que ele. E é raro ver reis prostrados. E ao oferecerem presentes, ou seja, seus bens, eles reconhecem que Jesus é o Rei Supremo, que tudo é devido e tudo pertence a Jesus. Então, diante disso, podemos afirmar também que a festa da Epifania é a festa de Cristo Rei. A festa que mostra Nosso Senhor como Rei de todas as nações. Logo, na festa da Epifania, vemos e celebramos a realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo. Realeza que Ele manifesta logo após o seu nascimento e desde o seu nascimento. No entanto, nós sabemos que, apesar de vir como Rei, Ele veio reinar sobre um reino espiritual, sobre as almas, para conduzi-las ao seu reino eterno, o céu. Porém, essa festa não mostra só a realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela mostra muito mais. Vale a pena ressaltar um aspecto importante dessa festa, que é de mostrar como Deus age e faz as coisas, ou seja, a maneira divina da providência. Porque embora Nosso Senhor se manifeste ao mundo, a todas as nações, e se mostre como Rei Supremo, a forma que Ele faz isso é extremamente simples. Quem imaginaria que o Rei do Universo se manifestaria como um bebê pobre, vindo de pais humildes e sendo adorado por apenas 3 reis? Ninguém imaginaria, ninguém escolheria essa maneira no lugar de Deus.
No entanto, é assim que Deus age. É assim que Ele escolhe agir. Essa é a maneira divina da providência. Como diz Nosso Senhor no Evangelho, eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Deus prefere se manifestar aos pequenos e simples. Ele gosta de agir assim, de maneira discreta e simples. Esse é o agir divino que nos confunde tanto, a simplicidade. Vejam como Deus se manifesta. Ele se mostra Rei Supremo na forma de uma criança pobre. Ele se mostra como sábio no meio dos mestres da lei, como uma criança de 12 anos. Ele se mostra como Filho de Deus, sendo batizado por uma criatura. Ele se mostra como Salvador do mundo em uma cruz. E até hoje, ele mostra sua presença real e verdadeira sob as aparências de pão e de vinho. O agir de Deus é diferente do agir humano. Por isso, Deus não procura as grandes manifestações. Para ganhar as almas, Ele prefere e geralmente se manifesta de maneira simples e humilde. São Tomás de Aquino diz que Deus sempre se revela de forma clara, mas muitas vezes de maneira sutil. Ele se manifesta de forma discreta na criação, na ordem e na harmonia do universo, por exemplo. A natureza é um reflexo da sabedoria de Deus. Toda a complexidade da natureza, os animais, os homens, a harmonia existente entre as coisas, reflete discretamente a presença, a inteligência, os atributos de Deus. Deus sempre se mostra, mas sempre de maneira discreta. Essa é a maneira de Deus agir. Essa é a maneira de Deus ser. Deus é simples. Então, a gente deve tirar uma lição disso. Devemos buscar Deus não nas grandes coisas, mas nas pequenas circunstâncias da nossa vida. Não podemos esperar que a providência divina haja de maneira instantânea e grandiosa na nossa vida, ou que ela mude as coisas de uma hora para outra. Não pensem que vamos dormir pecadores e acordar santos, que vamos dormir pobres e acordar ricos, que vamos dormir doentes e acordar saudáveis. Como vimos, Deus não agiu assim nem quando desceu do céu ou quando morreu na cruz. Logo, Ele não vai agir assim na nossa vida. Contudo, não pensemos que Deus não age e não se manifesta a nós. Pelo contrário, olhemos para as pequenas coisas da nossa vida, para tudo o que aconteceu aos poucos. Olhemos para aquilo que aconteceu que foi dando certo, mas também para aquilo que foi dando errado. Agora, ao olharmos para onde estamos, certamente veremos que Deus guiou cada passo, encaixando tudo para que estivéssemos aqui, hoje, nessa Santa Missa, celebrando a Epifania, a manifestação de Nosso Senhor. E se não fosse a sua bondade, a providência, estaríamos em outro lugar e certamente um lugar muito pior. Portanto, nessa festa da Epifania, cabe a nós perceber e entender esse agir divino, procurando nos acordar a Ele, sem esperar grandes coisas ou manifestações grandiosas. Deus se manifesta de maneira simples e discreta. Olhemos para as pequenas graças da nossa vida e, ao reconhecê-las, teremos mais confiança em Deus e também mais amor por Ele, porque veremos que Ele se manifesta constantemente em nossas vidas. Também devemos procurar nessa festa acordar o nosso agir como agir divino. Ou seja, devemos procurar fazer as pequenas coisas por amor a Deus, aquelas que Deus quer que façamos, começando pelo fiel cumprimento do nosso dever de Estado, pelo simples e discreto dever de Estado. O Deus que gosta de se manifestar discretamente também gosta dos discretos sacrifícios. Então não nos enganemos, Deus não quer grandiosas demonstrações de amor, Ele só quer o nosso amor. Façamos como os reis magos, que comparado com o que eles tinham, deram discretos presentes ao menino Deus, mas presentes que revelavam a missão do Filho de Deus e que agradaram profundamente o seu coração. Em outras palavras, procuremos ser humildes e simples, assim como foi nosso Senhor. E como diz São Francisco de Assis, é nos humildes e simples que Deus se revela de maneira maravilhosa.
O Senhor escolheu nascer numa manjedoura e assim se fez pequeno para que os pequenos o compreendessem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.